Bom, estamos aqui mais uma vez com a ilustríssima presença e oportuníssima presença do professor Gonçalo Vecina, o mais procurado brasileiro nesse momento. Consegui achar aqui. Sabe quando você vai para o médico, faz o encaixe? Eu fiz aqui com o doutor Gonçalo. É o seguinte, hoje cedo eu vi uma tremenda confusão e aí fui ler o texto do doutor Gonçalo no Estadão. Sabe o que eu fiz? Roubei! Citei o texto, eu li, disse que era dele, mas o meu comentário, só meu comentário é esse aqui. Então, como o senhor sabe, professor, aliás, eu fui corrigido por um ouvinte da Rádio Eldorado e disse, com essa minha mania de velho, que o senhor tinha fundado o Instituto Butantan. Quer dizer, teria 150 anos, no mínimo. Aí o ouvinte corrigiu, foi Anvisa. Anvisa. Então, o doutor Gonçalo Vecina, que tem uma entrevista maravilhosa que eu fiz com ele aqui no Neumann Entrevista, hoje está aparecendo aqui nesse extraordinário aqui do canal Zé Neumann Pinto, para esclarecer de uma vez o seguinte. Vem cá, e esse negócio, esse rolo todo da eficácia global da Coronavac, que levou o Bolsonaro a dar umas picadinhas e tal, e eu chamei hoje na rádio a dupla Dimas e Dória de dupla trapalhona, porque fizeram uma confusão, fizeram uma tempestade num copo d'água e eles estão se afogando nesse copo d'água. Explica aí como é que foi essa tempestade, por favor, meu caro amigo Gonçalo Vecina, professor da USP. Veja, boa tarde, Neumann, eu sei lá... Boa tarde, doutor. Boa tarde, tá certo. Meus telespectadores, seus aí, o pessoal que te segue, é um prazer e uma honra estar com você, uma pessoa que tem levado comunicação de boa qualidade para a nossa população, que é o que falta hoje. Falta luz, comunicação, e justamente é o problema que nós tivemos na comunicação do Butantan. A sensação que eu tenho, se eu quiser explicar, porque é inexplicável, né? Agora, a sensação que eu tenho é que, num primeiro momento, como eles tinham dado dos 50%, um pouquinho mais, 50%, 50,39%. 39%, essa coisa. E como apareceu a notícia de que na Indonésia e na Turquia a eficácia era maior, Turquia 90%, né? Na Indonésia 70%, coisas assim, eles resolveram mudar um pouco e tentar falar de que, olha, para os casos graves é 78% a eficácia. E a regra não é trabalhar com esse intervalo, a regra é trabalhar com o total de casos, ou seja, da classificação da Organização Mundial de Saúde do 1 ao 10, e não do 3 ao 10. E eles vieram colocar esse número, que não é mentira, é um número real, 78%. Mas não é o combinado, não é o que está sendo apresentado pelas outras pesquisas e não é o que eles deveriam ter apresentado. E aí voltaram ontem com os dados para fazer essa apresentação. Ainda sobraram algumas dúvidas, porque a fórmula de executar esse cálculo, que o tradicional a eficácia global é igual o total, a porcentagem do placebo menos a porcentagem do teste, quem tomou a vacina, dividido pela porcentagem do placebo. Mas não é direta essa conta, como algumas pessoas estão fazendo, tem que ser levado em conta a densidade da incidência, que é um detalhe da epidemiologia, que leva em conta o número de pessoas em relação ao tempo que nós realizamos essa pesquisa. A pesquisa começou com 13 mil pessoas, terminou com 9.252 pessoas. 4.599 sem e 4.653 com vacina. Então, um pouco... tem a complexidade do conhecimento. Isso tem gente ainda batendo cabeça, querendo saber, olha, para mim está dando 49,7%. Aí para o Butantan deu 50,34%. O número correto é o 50,34%, se a gente leva em conta isso que está sendo chamado de densidade da incidência,
ou seja, as pessoas dentro do tempo que foi feita a investigação. O que importa são duas coisas, três coisas, na verdade. A vacina é muito segura. Muito poucas pessoas tiveram qualquer tipo de efeito colateral. E a expectativa é que seja muito segura mesmo, porque é uma vacina de vírus inativado, e as vacinas de vírus inativado são vacinas que têm muito pouco efeito colateral. Segundo, ela tem os 50% de eficácia, ela protege contra doença grave, aí o tal de 78%, e isso é muito importante. Então, ela é uma vacina segura e eficaz. Agora, a terceira questão é muito crítica também. Ela existe no Brasil. Se você sair hoje com os bolsos cheios de dinheiro para comprar vacina no mundo inteiro, não tem vacina para vender. Então, nós temos as vacinas que o Butantan e a Fiocruz arrumaram. A Fiocruz vai produzir este ano 210 milhões de doses, o Butantan vai produzir pelo menos 140 milhões de doses. Isso dá 350 milhões de doses, nós precisaremos de 320 milhões de doses, que vão ter que vacinar 160 milhões de brasileiros, que são os brasileiros com mais de 18 anos. Paralelamente, o Butantan e a Fiocruz já estão começando a desenhar projetos de pesquisa para grávidas, projetos de pesquisa para pessoas com menos de 18 anos, as crianças e os adolescentes, que não foram testados. Por que não foram testados? Porque é um risco muito grande você perder um jovem, e é um risco menor você perder uma pessoa mais idosa, um adulto ou um idoso. Por isso, os testes são realizados nessa população e não em crianças e adolescentes e mães, gestantes, que aí perde duas pessoas. Então, como existe o risco, não faz o teste. Aí depois deu certo com gente grande, vamos fazer com gente pequena. Então, agora começam a fazer esses testes. Provavelmente, daqui a um ano, nós estaremos começando a vacinação das nossas crianças e dos nossos jovens. Assim se investigam vacinas no mundo inteiro. Ô, Gonçalo, o senhor acha que nós estamos quanto tempo atrasados em começar essa vacina, como já acontece em 50 países do mundo? Veja, a vacinação começou em 50 países no mundo com uma quantidade insuficiente de vacina na maioria desses 50 países. Desses 50 países, deve ter uns 2 ou 3 que têm um plano de vacinação que tem começo, meio e fim. Então, a Inglaterra tem um plano de vacinação que tem começo, meio e fim. A maioria dos países mais desenvolvidos ainda não começaram a vacinar porque não conseguiram a quantidade de doses necessárias para a sua sociedade. Os Estados Unidos têm doses garantidas suficientes, mas eles ainda não conseguiram receber o cronograma de entrega. Então, eles compraram lá 600 milhões de doses, mas eles não têm o cronograma. A Moderna vai entregar por mês, daqui para frente, tantas doses, a Pfizer, tantas doses, a AstraZeneca, eles não têm. Nós, neste momento, estamos em condição de construir o nosso cronograma. Fiocruz, a partir de fevereiro, começa a trabalhar em 2 turnos na fábrica que está sendo reformada e vai invasar mais ou menos 3,5 milhões de doses por semana, a partir da segunda quinzena de fevereiro. Quer dizer, a partir de fevereiro, ela começa a produzir por mês. Em fevereiro não vai dar, porque ela vai trabalhar meio mês. Ela vai conseguir produzir algo em torno de 15 milhões de doses. Março, abril, maio, junho, julho. 15 milhões de doses, que ela vai invasar. A partir de julho, a fábrica fica pronta e ela começa a produzir a matéria-prima e a vacina no Brasil. E aí ela deve começar a produzir lotes de 15 a 20 milhões de doses a partir de agosto. Esse cronograma está entregue para o Ministério da Saúde. O Butantan, mesma coisa. Butantan vai começar a invasar a matéria-prima que ele tem já pronta, recebida da China, e vai produzir aí em torno de 10 a 15 milhões de doses por mês.
Este cronograma, a partir de fim de fevereiro, começo de março. Vão ter 15 milhões de doses. Isso. Vão ter 15 milhões de doses. Enquanto isso, o Butantan tem 10 milhões de doses que ele já recebeu prontas, envasadas. A Fiocruz está tentando receber 2 milhões de doses da Índia. Então, essas 12 milhões de doses é que vão servir para começar a vacinação. Aí, vamos ver, dia 20 de janeiro, dia 25 de janeiro, a agência aprovando tem 10 milhões de doses do Butantan para começar a vacinar na hora. Então, se domingo a agência aprovar, nós temos 10 milhões de doses do Butantan. Tem uma promessa de receber 2 milhões de doses da Fiocruz, via Índia, do Serum Institute, que é a maior fábrica de vacinas do mundo, fábrica da qual nós compramos várias vacinas que nós deixamos de fabricar, porque ficaram muito commodities, muito baratas. O Butantan e a Fiocruz não estão mais fabricando essas vacinas, estamos importando do Serum Institute já há muitos anos. Então, se chegarem essas 2 milhões de doses, para início do programa de vacinação no Brasil, nós teremos 12 milhões de doses. Então, minha opinião, nós estamos seguindo criteriosamente o que deve ser seguido no Brasil. Não estamos atrasados. Poderemos ficar, mas neste momento não estamos atrasados. Em comparação com todos os países que estão aí um pouco mais à frente. Doutor Gonçalo Vecina, fala-se muito dessas vacinas, por exemplo, da Pfizer, da Moderna, como vacinas do futuro, uma tecnologia diferente. O Butantan, digamos, por deficiências de dinheiro que os governos não deram no passado, não tem condições de acompanhar essa tecnologia, que aí há uma eficácia de 90%, 90 e tantos por cento, não sei o que. Quer dizer, o Butantan está defasado tecnologicamente e por isso depende do laboratório chinês, ou está no normal, estamos tudo bem, não temos queixas dos financiamentos enviados pelo governo do Estado ao Butantan? Não, eu acho que nós temos queixas, tanto na Fiocruz quanto no Butantan, de recursos e de uma política de produção de imunobiológicos. Uma parte das fábricas do Butantan estão atrasadas no tempo do ponto de vista tecnológico, e não há dúvida sobre isso. No entanto, existem pesquisadores no Butantan e na Fiocruz que estão pesquisando essas vacinas mais lá na frente. Só que, para fazer o conjunto de testes que são necessários para colocar essas vacinas na ordem do dia, eles não tinham dinheiro. Então, eles foram buscar fora do Brasil estudos que estavam mais à frente e encontraram na Oxford, e na Universidade de Oxford e na fábrica, na Sinovac, encontraram lá coisa já mais pronta, mais avançada. Então, queimaram etapas. Mas o Brasil tem condição de desenvolver essas vacinas de alto nível tecnológico, tanto num instituto quanto no outro, e existem alguns estudos que estão ainda em fase pré-clínica nas duas instituições. Agora, de fato, você está certo. Nós investimos mal nos últimos 20, 25 anos em uma política que fosse capaz de dotar o Brasil de capacidade de produção de vacinas. Autônomo, né? Autônomo. Paramos de pôr dinheiro nisso. Nós paramos de fabricar uma série de vacinas por falta de dinheiro. Nós paramos de fabricar vacina da hepatite B no Butantan, paramos de fabricar vacina da difteria no Butantan, estamos importando. Tem aí um palavrório da área de economia, isso virou commodity, commodity não precisa fazer, é melhor importar de quem tem escala de produção. Tem um monte de questões assim. Agora, algumas vacinas que nós poderíamos já ter desenvolvidos e que seriam boas para a humanidade, né? Então, a vacina da pertussis Slow, que é uma vacina que a tecnologia do Butantan, mas não foi desenvolvida, porque precisa jogar R$1 bilhão para fazer essa vacina ser desenvolvida. Uma vacina mais eficaz contra a tosse comprida, como o pessoal chama, mais eficaz, porém
com menos efeitos colaterais. Mas precisa pôr R$1 bilhão nessa questão. E não tem quem queira fazer isso. Na série Neumann, na entrevista, o senhor me contou que, na verdade, essa velocidade para se achar essa vacina vem de um estudo de 30 anos. Quer dizer, que esses estudos foram abandonados porque não havia a necessidade premente que a Covid trouxe. Tem isso também, né, professor? Claro que tem isso. Se nós não tivéssemos a Covid, provavelmente essa tecnologia do RNA mensageiro ficaria esquecida e continuaria o pessoal lá da BioNTech na Alemanha tentando usar para tratar câncer, que é o que deve voltar a acontecer assim que se estabilize esse negócio da vacina. Porque o RNA mensageiro ele é excepcional para fazer a vacina, mas ele também deverá ser um instrumento poderoso para tratar câncer. Doutor Gonçalo, com a sua experiência de campanha de vacinação e com a competência que o Brasil tem demonstrado nesse ponto, né? O que é que... como o senhor encara... o senhor tem quantos anos, doutor Gonçalo? Tenho 67. Quanto? 67. Não, o senhor é mais novo que eu. Eu tenho 69. Então, nós dois vamos tomar... Eu estou doido para tomar essa vacina, Coronavac. Nós estamos na mesma fila. Na mesma fila. Mas eu estou na sua frente. Não, o senhor está na minha frente porque é... Não, o senhor está na minha frente porque é profissional de saúde. Eu sou profissional de saúde, mas não estou atuando na linha de frente. Eu só dou aula. Então, não estou na mesma situação que você. Então, nós vamos tomar mais ou menos quando? Eu espero que a gente esteja tomando em março, pelas contas que eu fiz. Quer dizer que eu posso marcar a minha ida para o Forró em Campina Grande em julho, né? Doutor Gonçalo, qual é a participação do péssimo exemplo do charlatão Jair Messias Bolsonaro, inventor da pílula do câncer? Lembra da pílula do câncer, doutor Gonçalo? É obra de Jair Bolsonaro e Arlindo Quinaia, com um colega seu lá da USP, que já morreu, que Deus o tenha. Pois qual é a participação dele, do negacionismo dele? Qual é a dificuldade que as autoridades sanitárias, excluindo esse ministro Pesadelo, o general Eduardo Pesadelo, que dificuldades vão ter de comunicação para o povo vacinar e se conseguir essa famosa imunidade de rebanho? Isso primeiramente para nós, os velhinhos. Veja, você coloca o dedo numa questão muito crítica. O Bolsonaro nega a importância da vacina. Ele nega se desculpando, dizendo que ele já teve a doença, não precisa se vacinar. E a lógica não é essa. A lógica é vacinar todo mundo, quem teve e quem não teve. Até porque quem teve, nós cada vez mais estamos vendo casos de reincidência. Então, quem teve pode ter de novo, sim. Então, tem que vacinar. Aí ele nega, fala bobagem, como vai virar jacaré, começa a falar dessa necessidade de você ter lá um ato esclarecido, de que você sabe o que está tomando, né? Então, veja o Boris Johnson na Inglaterra. O Boris Johnson, no começo, era um negacionista como o nosso amigo aí. Agora você vê os filmes dele, vendo, assistindo, apoiando o cidadão britânico a tomar vacina, chamando o cidadão britânico a tomar vacina. Quer dizer, é um líder que errou, reconheceu que estava errado e está participando, está incentivando a sua população. Veja a Angela Merkel na Alemanha, que nunca foi negacionista, mas desde o primeiro momento está chamando a população alemã para fazer o que deve ser feito. Isolamento social, nesse momento em que está havendo um recrudescimento da doença no mundo. Na Inglaterra, vou lhe dar outro exemplo. Bibi, lá em Israel, que é um ídolo o Bibi. 20% da população. É um país pequeno, tá certo? Mas se não tivesse a liderança, se não tivesse a proposta que a liderança está fazendo, nós não teríamos vacinação. Então, Bolsonaro tem imensa responsabilidade pelas mortes que estão ocorrendo e pelas que virão a ocorrer por pessoas que seguirem o negacionismo dele.
Isto a história não pode esquecer e terá que ser cobrada dele. Mas também tem responsabilidade sobre nós, porque nós podemos contrair a doença pelo fato de não ter o resto da população que segue bovinamente o chamado gado do Bolsonaro não tomar por incentivo e estímulo. Aliás, eu gostaria de saber se o senhor, como cientista, certamente darwinista, portanto não é criacionista, se o senhor está disposto a apostar algo muito, por exemplo, a coisa que o senhor tem de maior valor, como ninguém que tomar a vacina Pfizer vai virar jacaré, né? Eu tenho certeza que ninguém vai virar jacaré. Agora, se todos não tomarem a vacina, o vírus continuará a circular. E o vírus continuando a circular tem chance de ele sofrer mutações que o transforme num vírus resistente a todas essas vacinas. Então, esse é o grande risco. Se nós não tivermos a imunidade de rebanho, o vírus continua circulando e pode se transformar num vírus resistente às vacinas. Por isso que é tão importante a imunidade de rebanho. Eu lhe prometi que a entrevista ia ser uns 10 minutos, já passou disso, mas é atraente, é bastante interessante conversar com o senhor, e, além de mais, o senhor traz muitas novidades. Hoje, eu tomei um impacto muito grande quando eu vi uma notícia. Morreu o prefeito de Goiânia, Maguito Vilela. Maguito Vilela. 4 horas da manhã, mais. Ele já tinha perdido as 2 irmãs que tinham, quer dizer, uma família inteira, uma geração de uma família inteira desapareceu. Quando é que o senhor espera que o Bolsonaro venha à televisão dizer: reconheço que errei, essa doença é terrível, destruiu uma família de uma pessoa que eu conheci, com quem eu tive contato, eles foram colegas o Maguito Vilela. Nunca isso vai acontecer. Então, o que é que nós podemos fazer contra esse negacionismo? Outra coisa que eu gostaria de ter também a sua opinião é o seguinte: o mundo inteiro está confirmando a excelência do SUS. Quando é que isso vai ser reconhecido? Essa é uma questão que a sociedade brasileira tem que cobrar dos nossos governantes. O reconhecimento da importância do SUS e da capacidade que o SUS teve de salvar vidas e vai continuar tendo. E agora, com esse programa de imunização, o mundo inteiro, tenho certeza, terá razões para reverenciar o Brasil. Agora, quanto ao Bolsonaro reconhecer, eu duvido que isso vai acontecer. Nunca, né? Agora, o senhor deve ter acompanhado aí no noticiário que o ministro, o general Pesadelo, disse, eu vou desligar isso aqui, o general Pesadelo disse que a campanha começará no dia D, na hora H. Uma piada de bordel, uma piada de caserna, uma coisa absolutamente desconectada da realidade. Agora, qual é a importância de fixação de datas num cronograma que não seja uma piada imunda como essa do general Pesadelo? Devolver um pouco de confiança às pessoas. As pessoas estão buscando algum tipo de confiança, estão buscando algum tipo de esperança, né? Estão esperando algo que lhes dê uma nova perspectiva de vida. Então, saber quando vai começar a campanha de vacinação levaria essa esperança. O que ele poderia ter falado: nós vamos fazer que nem o Dória está falando, dia 25. Se der para fazer antes, faz antes. Dia 24, para superar o Dória. Denis, eu quero lá saber quem é que chegou primeiro. Eu quero tomar, aliás, eu quero corrigir, eu falei que ia tomar na veia, não. É no músculo, né, doutor? No músculo, essa é no músculo, hein? Intramuscular, essa, Neumann. O que é que nós vamos, para encerrar a nossa conversa, eu ficar mais perto da minha promessa, antes de virar o Jair Promessinho, que promete tudo e não entrega nada, eu queria saber do senhor o seguinte: qual é o legado para o futuro dessa tragédia que nós estamos vivendo agora na questão da imunização? Que tipo de contribuição a humanidade está conhecendo por parte da ciência para se livrar de pandemias semelhantes a essa que virão no futuro? Eu acho que um legado que o Brasil ainda precisa aprender
que é vigiar o meio ambiente. Nós temos que ter capacidade de identificar mais rapidamente o surgimento de novas ameaças, entender essas novas ameaças, fazendo o sequenciamento genético delas, e nos preparar, criando vacinas, medicamentos novos, porque essas novas ameaças virão. Esse é um legado muito importante. É lógico, o legado de que temos que ter SUS é um legado muito importante. O legado que a desigualdade é algo com o qual não dá para conviver, a desigualdade social, é muito importante a gente entender, como já entendemos lá no século XIX, que a escravocracia tinha que acabar. E ter escravos era uma coisa normal. Hoje nós temos que aprender que a desigualdade é anormal. Todo mundo tem que ter um nível de igualdade semelhante, sem nenhum paternalismo, mas uma sociedade que construa igualdade social. Então, nós temos que aprender essas coisas. Agora, do ponto de vista dessa crise sanitária, importante é ganhar uma capacidade de acompanhar esses novos agentes microbianos, virais, que vão surgir, vão continuar surgindo e causando crises sanitárias periodicamente. E a nossa vantagem é ter um SUS, aprimorar, que o SUS é cheio de defeito, aprimorar o SUS, reconhecer o mérito do SUS e aprimorar. O senhor não acha? O senhor que é um entusiasta. Temos que aprimorar. Estamos tentando trabalhar numa série de coisas, provavelmente nos próximos dias a gente vai ter algumas notícias sobre essa tentativa de ajudar o SUS a melhorar. Você vai ver. E dá dinheiro para o Butantan e a Fiocruz se atualizarem tecnologicamente. Certo? É isso aí. Tem uma política pública para isso. Doutor Vecino, muito obrigado. Desculpe o tempo que eu lhe tomei, mas eu tenho certeza que uma pessoa que o senhor convencer a tomar vacina depois dessa nossa conversa já será um grande lucro para o Brasil e para a humanidade. Assim Boa tarde, doutor Gonçalo. Boa tarde, muito obrigado. Um prazer sempre estar com você, Neumann. Continue nessa sua tarefa fantástica de levar luz aonde existem as trevas. Deus te ouça.